Amados irmãos, boa noite. Boa noite. Uma alegria, mais uma vez, estar com os irmãos. Expectativa de poder ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra, ser mais uma vez edificados por ela, que é santa, boa e perfeita. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao conselho dessa igreja pelo convite, ao pastor Ciro, sua esposa, a Sara, sua filhinha, que nos acolheu tão bem ali em sua casa, e muito bem cuidado esses dias pelo pastor Ciro e a sua família. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos dessa igreja que também nos acolheram tão bem. Então, deixo aqui o nosso abraço, o abraço da nossa igreja. Peço aos irmãos que estejam orando por nós, né, ali em Marabá temos um grande desafio, uma cidade razoavelmente crescente, mas que o evangelho precisa progredir, temos trabalhado para isso, por isso contamos com as orações dos irmãos, que ore pelo nosso ministério, ore pela nossa família, para que o evangelho de Cristo possa alcançar ainda mais os perdidos ali em nossa cidade. Então, quero agradecer, que Deus abençoe, e conte também sempre com nossas orações. Nós estaremos sempre orando pelos irmãos, para que essa igreja floresça, que a luz do evangelho seja vista por meio de cada irmão, por meio do seu pastor, e que muitas outras pessoas se acheguem aqui para celebrarmos juntos a beleza de Cristo. Então, que Deus os abençoe e nos ajude em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 3. Livro dos Salmos, Salmo de número 3. Eu farei a leitura. Eu peço que os irmãos acompanhem atentamente e diz a palavra do nosso bondoso Deus. Livro dos Salmos, Salmo de número 3. Diz assim, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Vamos orar? Bondoso Senhor, nós louvamos ao teu santo nome porque aprove a ti que pudéssemos estar hoje em teu dia, reunidos em tua casa, celebrando e cantando a grandeza do Senhor, dizendo que os teus, quão amáveis são os teus tabernáculos, rogando com esperança a respeito da tua volta, aonde estaremos juntos, todas as tribos, povos e nações, celebrando a grandeza do Cordeiro de Deus. Por isso agora, Deus, em que preparamos o nosso coração, nós rogamos a Ti, auxilia-nos nessa noite. Eu também lhe peço a Deus encarecidamente, agora que estamos diante da Tua palavra mais uma vez, desvenda, Senhor, os nossos olhos e abra, Senhor, o nosso coração, para que possamos olhar para a Tua palavra e entendê-la, guardando em nosso coração, para não pecar contra Ti. Esta é a oração que fazemos, ó Pai, no nome que está acima de todo nome, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, nós já vimos aqui, hoje finalizando a nossa série, nós já vimos que todo saltério está conectado à pessoa e à obra de Cristo Jesus. O saltério revela a glória de Cristo. E embora os salmos sejam escritos em boa parte sobre Davi, descrevendo suas tristezas, suas angústias,
alegrias e vitórias, os salmos estão aqui para revelar algo muito maior. Estão aqui para nos revelar a pessoa do Messias, para revelar a sua obra e para que pudéssemos deleitar na certeza do fruto do seu penoso trabalho. Davi e a sua vida, queridos, foram usados por Deus para ilustrar o que seria a vida do Messias. O Salmo 1 e o Salmo 2 são provas claras do que afirmamos e tratamos aqui nas últimas duas noites. Então, com essa perspectiva em mente, nós temos diante de nós o Salmo de número 3, e ele é surpreendente. Porque ao ler este Salmo, nós somos surpreendidos com um teor de lamento, de súplica, de angústia. E ao lê-lo, algo parece não estar certo, porque parece que o Salmo está no lugar errado, como eu disse hoje pela manhã. Existe aqui uma progressão nos dois primeiros salmos. O Salmo primeiro é a canção do homem justo, do fiel, daquele que tem prazer na lei de Deus. O Salmo 2 revela a superioridade desse homem justo, identificando como Messias, aquele que foi entronizado e que inaugurou como rei e vai destruir toda a rebelião contra ele. Um rei que esmagaria e destruiria todos os inimigos. Lemos os Salmos 1 e 2 com uma crescente expectativa de que o terceiro Salmo revele então a destruição final, o juízo final e as portas da entrada da Nova Jerusalém. Mas para nossa surpresa, não é isso que acontece aqui. Não é isso que acontece, pelo menos no primeiro momento. O Salmo, antes de revelar essa vitória final, nos mostra uma descida vertiginosa do ungido. Uma descida ao sofrimento, à solidão, antes de contemplar a sua exaltação. O salmista deixa claro para nós que antes da exaltação, a vida do ungido seria marcada por sofrimento. Glória e exaltação não vêm sem sofrimento. Então, de forma rápida, com essas breves informações em mente, eu vos convido a entender que o ungido do Senhor experimentou todo tipo de sofrimento para ser o seu resgatador, o libertador do seu povo. Vou repetir. O ungido do Senhor experimentou todo tipo de sofrimento para ser o seu resgatador, o libertador do seu povo. Por isso, não fez sua Bíblia, vamos tentar olhar para este salmo e tentar descobrir essas verdades tão preciosas nesse salmo. Nesse primeiro momento, eu convido você que olhe para o verso 1 e o verso 2 do nosso salmo. O salmista diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Veja bem, para entendermos tudo o que está acontecendo aqui, e para onde esse salmo nos leva ou nos direciona, nós precisamos atualizar a nossa memória com o ambiente histórico que o título nos fornece. Diferente do Salmo 1 e do Salmo 2, que nós não temos um contexto, esse não. Este salmo é diferente. O título do nosso salmo diz que é um salmo de Davi quando ele fugia do seu filho Absalão. Entre os muitos eventos da vida de Davi, um dos mais intensos e pessoalmente preocupante foi o momento quando seu filho Absalão levantou um exército contra ele para dar um golpe de estado e roubar o seu trono. Muitos anos, meus irmãos, haviam passado desde o dia em que Davi caiu com Betseba e mandou matar o marido dela. E durante muitos anos, o rei Davi tinha governado na sequência desse erro. Ele acreditava e vivia que nada tinha acontecido, acreditando ele que seus erros não trariam consequências sobre a sua vida. E nos enganamos quando pensamos que pecado não gera consequências.
Mas como um vírus que se alastra rapidamente ao longo de um organismo enfraquecido, o reino de Davi foi infectado pelo seu pecado. Os atos do seu filho revelavam as graves consequências do seu erro. Absalão era perverso. Aprendeu com o pai a arte de se livrar de um problema, de algo que lhe incomodava. Lembrem, ele procurou vingança contra o seu irmão Amon, porque tinha violado a sua irmã Tamar. Absalão olhou para um momento oportuno e matou seu irmão em vingança. Ele era hábil na arte de se livrar de um problema e aprendeu com seu pai. Não se engane, os nossos filhos repetem todos os atos que nós praticamos ao longo da nossa vida. Não adianta querer que o seu filho seja alguém piedoso, se ele não vê piedade em você. Não adianta querer que o seu filho seja alguém temente a Deus, que permaneça no caminho do Senhor, se ele não vê isso em você. Não adianta querer que o seu filho seja alguém de oração, de vida, de intimidade com Deus, se ele não vê isso em você. Absalão aprendeu com seu pai a arte de se livrar de um problema. Não satisfeito, Absalão começou então a conspiração contra o seu pai. Naqueles dias de grandes dificuldades, e como a ocasião faz o ladrão, assim diz o mundo, ele, Absalão, assentado às portas de Jerusalém, começou a agir para conquistar, para roubar o coração do povo, dizendo que Davi não estava interessado nas angústias e nas dificuldades enfrentadas pela nação. Mas não ele era diferente do seu pai, ele se apresentava como resgatador do seu povo para libertá-los da opressão e da maldade e da angústia e do sofrimento. Ele se apresentava, Absalão, como o salvador e o resgatador do seu povo. E após 4 anos de clientelismo com o povo, Absalão põe em prática o seu golpe de Estado. Ele rouba o seu próprio pai. Os conselheiros de Davi, ao perceberem o que estava acontecendo, avisam o rei da situação para que ele fuja, pois seu filho, juntamente com uma grande multidão, estava à sua procura e que por isso ele deveria fugir para salvar a sua vida. Então, o que nós temos aqui é uma perseguição para matar o rei, para matar o ungido do Senhor. E o contexto desse salmo, meus irmãos, é marcado pelo exílio de Davi, um exílio do seu filho, mas principalmente um exílio de Deus, um afastar-se da presença de Deus, do local onde Deus habita, que era o local onde a arca estava, onde Deus habitava. E temos aqui é um contexto recheado por angústia, por lamento. E o salmo então revela um grito, um pedido de socorro, de ajuda do salmista. A leitura desse salmo, queridos, nos leva a entender que a principal preocupação de Davi provavelmente não era seu filho Absalão. Não era Absalão que lhe causava medo nesse instante. O seu pedido de ajuda não estava no fato de que seu filho estava perseguindo. Claro que nós não podemos esquecer disso. Ele se levantou contra o seu pai, ele expulsou do seu trono, ele roubou a glória de Davi, ele tomou as mulheres de Davi. Mas a preocupação do salmista não é com isso. Mas ele diz, como tem crescido o número dos meus adversários. Veja, toda a vida de Davi, o salmista, foi marcado por lutas, por batalhas, e todas elas em nome do Senhor dos Exércitos. Você conhece muito bem a história dele. Ele representava Deus e o governo de Deus sobre a terra. Certamente muitos inimigos se acumularam ao longo desses anos. Inimigos que esperavam uma única oportunidade para destruir. Mas como destruir um homem que fala e age em nome de Deus? Como destruir e agir contra um homem que tem ao seu lado o Senhor dos Exércitos?
Deus já havia provado para toda a terra que estava com Davi. A arca da aliança, que representava a presença dele, estava ali no meio do povo, revelando que Deus habitava com aquele povo. Como atacar um rei e derrotá-lo, sendo que Deus era com ele? Os inimigos, como eu disse, esperavam uma única oportunidade, onde se apresentaria que Deus não estava mais com ele, onde ele não estaria mais tão próximo de Deus, da arca de Deus. Que melhor oportunidade do que essa? Que melhor oportunidade do que essa quando Davi é fugitivo e está distante de Sião, está distante da presença de Deus. Isso é tão verdade que quando Davi foge, os levitas tentam levar a arca da aliança junto para que Deus o protegesse. E a resposta de Davi, que se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 5, verso 25 e verso 26, é a seguinte. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim o melhor lhe parecer. Veja, a preocupação de Davi, revelada nessas palavras iniciais do Salmo, não são com Absalão, seu filho, mas com os inimigos ao redor. E o mais interessante é que, ao mandar devolver a arca, ele revela uma confiança sem tamanho em Deus. Porque ele sabia que os inimigos que se levantavam contra ele, antes de inimigos dele, eram inimigos de Yahvé. E aqui ele clama ao seu Senhor, ao Deus do pacto. Ele olha para os seus inimigos e diz como eles têm crescido, Senhor. Davi não está intercedendo apenas por ele. Davi está dizendo: Senhor, olhe para os teus inimigos, que são meus também, e perceba como eles têm crescido. E a informação mais interessante que sustenta tudo isso está no verso 2, quando ele diz: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para eles. Eles diziam isso porque acreditavam que Deus o havia abandonado. Que situação foi esta vivida pelo salmista, meu irmão? Um homem que se tornou motivo de chacota por muitos daqueles que um dia foram seus liderados. Motivo de chacota pelo seu próprio filho, quando rouba o seu trono. Motivo de chacota pelos próprios inimigos que questionavam o Deus do pacto, dizendo: Deus não está mais com ele. E Deus nem sequer daria o trabalho para livrá-lo. Logo Davi, que fez tanto em nome de Deus, e agora estava sendo ali envergonhado. Salvou tanta gente, agindo como libertador vitorioso. Mas quem vai livrá-lo? Sua situação era tão terrível aos olhos dos inimigos que nem mesmo Deus o livraria. O problema é que muitos não conseguem ver dessa maneira. Seus inimigos não olhavam assim e julgavam a situação de Davi. Eles julgavam pela aparência. Tudo bem, a situação representava um declínio total da vida daquele homem, ou um suposto abandono. Parecia que ele seria esmagado e não os inimigos. Parecia que os inimigos prevaleceriam contra Davi. Só que a aparência, e guarde isso em seu coração, a aparência não revela os planos de Deus. Deus age diferente do homem. Onde parece impossível, onde parece não haver mais saída, onde parece que tudo está perdido, onde há uma cruz, onde há morte, onde há uma sentença, Deus levanta um túmulo vazio para revelar que nada está perdido. Podemos nos perguntar aqui: onde está a cruz? Onde está a esperança que nos levaria ao túmulo vazio? Onde está o resgatador de Davi, como muitos diziam naquele dia? Mas veja onde está o resgatador de Davi. Esta imagem que temos aqui
reflete um momento muito maior da história. Falamos muito hoje pela manhã, onde uma multidão acreditou que um outro rei havia sido abandonado por todos. E estes homens usaram as mesmas palavras aqui, também desse salmo, como há no Salmo 22. No Calvário, o nosso Redentor na cruz, com todos zombando dele, e as pessoas disseram, confiou em Deus, agora venha livrá-lo. Queridos irmãos, que conforto esse salmo nos traz. Porque todos os inimigos do rei zombavam dele. Mas lá estava ele, revelando com a cruz que o abandono sofrido por ele naquele momento era para mostrar para Davi que ele não estava só. Era para mostrar que Jó, mesmo sendo abandonado por seus amigos, não estava sozinho. Que nenhum outro personagem que confiou em Deus estava sozinho. Que nem você, que nem eu, que nem todos nós que aqui estamos, que confiamos em Cristo, estamos sozinhos nessa vida. Ele sentiu abandono naquela cruz. Proferiu as palavras sofridas, como vimos hoje pela manhã. Deus meu, por que me desamparaste? Fez tudo isso, como eu afirmei, para que você jamais saiba o que é ser abandonado por Deus. Vou falar muito ainda sobre isso. Mas sabe aqueles momentos onde você se sente traído? Sabe aqueles momentos onde você se sente abandonado? Onde parece que as pessoas viraram as costas para você? Sabe aquele momento quando você percebe que todas as pessoas lhe abandonaram e parece que nem mesmo Deus está olhando para você? Sabe aquele momento em que você se coloca como salmista e diz: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Sabe aquele momento de angústia e de dor e de ansiedade e de sofrimento? Tudo que Cristo passou foi para que você pudesse, como diz o autor de Hebreus, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque em tudo ele sofreu para poder ser para você um consolador e um resgatador. Sabe quando você está passando por um momento de angústia? Cristo se apresenta para você e diz: chore e diga a sua dor, porque eu também sei o que é traição. Conte sobre o seu abandono, porque eu também fui abandonado. Conte-me sobre a dor que você tem sentido de perder alguém querido. Eu também chorei por isso. Conte-me a sua dor. E o interessante é que o autor de Hebreus nos diz que quando nos aproximamos dele, nós encontramos misericórdia e graça em tempo oportuno. Por isso, não tenha medo e nem vergonha de chorar aos pés do seu Redentor, porque ele sabe o que é sofrer. Não deixe se levar pelas aparências. Não se deixe levar pelas situações que parecem ruins, que lhe entristecem. Tudo hoje pode levar a crer que é o fim. As pessoas podem dizer que não há esperança, que você está só. Mas a cruz está aí para mostrar que você não está sozinho. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Você não está só. O que você passa não é o fim, mas o começo de uma vida aos pés do Redentor. Talvez você não esteja enfrentando uma batalha militar iminente contra os seus antigos compatriotas. Talvez eles não estejam alinhados contra você. Mas talvez a sua batalha seja no seu trabalho. E as armas usadas contra você são as mentiras, as injustiças, as deturpações, as punhaladas. Talvez você não tenha dezenas de milhares de soldados alinhados contra você. Mas é preciso apenas um único inimigo para tornar a sua vida uma grande luta. Talvez seu filho não esteja liderando um exército cujo único objetivo é matar você, como foi com Davi. Mas talvez você possa ter um filho
o traiu, ou que rejeitou os seus ensinos e conselhos, ou que talvez tenha se desviado e rejeitado a fé que você tanto incutiu nele. Ou quem sabe, pode parecer que o seu casamento, o seu lar se tornou um campo de batalha e as armas colocadas contra você são as desconfianças, a raiva, o desrespeito, os ciúmes, as atitudes desamorosas. E na sua cabeça você ouve o inimigo o tempo todo dizendo: Deus não vai te livrar, Deus não vai salvar o seu filho, Deus não vai restaurar o seu casamento, Deus não vai salvar a sua vida, Deus não vai restaurar o seu trabalho, você não vai ser feliz porque nada disso Deus fará por você. Mas eu digo a você, não se entristeça ou desanime, o seu Senhor está com você e você verá muito sobre isso essa noite. Um comentarista diz assim: a mais amarga de todas as aflições que nos leva ao medo é pensar que não há ajuda para nós em Deus. Mas nós temos uma garantia em Cristo e na cruz. Que esse medo e essa aflição não faz parte da vida cristã. Que Ele sempre, sempre estará ao nosso lado. E Davi estava certo disso, irmão. Todos zombavam, escarneciam e não acreditavam. Mas Davi revela uma plena confiança em seu resgatador. Veja o verso 3 e o verso 4, por favor, do nosso texto. O texto diz: porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Veja como a confiança de Davi em Deus não se abala ao ouvir as palavras depreciativas dos inimigos. Porque perceba que agora o tom muda. Se nos primeiros versos nós temos um grito de socorro, um grito de lamento, um grito desesperado por ajuda, agora nós temos um canto de confiança, um canto do livramento do rei. Davi não perdeu o seu coração, Davi não perdeu a sua fé. Davi chama ao Senhor o seu escudo. Queridos, e essa metáfora de Deus como escudo é maravilhosa e antiga. Talvez aqui Davi esteja se lembrando de uma promessa feita 1000 anos antes, quando Deus disse: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. E as palavras utilizadas por Davi para descrever o Senhor são as mesmas palavras que Deus se revelou a Moisés. O eu sou te envia. Aqui literalmente ele diz: porém tu, eu sou, és o meu escudo. Por isso não nos surpreende que Davi, o rei guerreiro, se apegue a este antigo credo em cântico de louvor triunfante num momento tão terrível. E hoje nós também, Igreja do Senhor, temos abrigo e segurança nesse escudo forte que é o nosso Redentor. Veja algo interessante. Nós estamos aqui em um momento onde a vergonha se faz presente, onde a humilhação se faz presente. Depois eu convido você a ler a história do que Absalão fez com Davi. É algo terrível. Mas veja, toda a história é marcada por vergonha. Sim, você não pode negar que ao longo da vida de Davi, ele teve grandes sucessos. Antes dessa catástrofe, ele está reconhecendo que sua identificação aqui com o seu Senhor é, na verdade, a sua única glória que seu filho não poderia roubar dele. Que nada nesta terra, que nem tronos, que nem riquezas, nada era semelhante ao Senhor em sua vida. Palavras de Davi soam ou trazem à tona a ideia de que ele poderia perder tudo. Mas ele não poderia perder o Senhor, porque o Senhor era a sua glória. Quando Absalão rouba o seu trono,
quando Absalão rouba o seu poder, quando Absalão rouba a sua glória, por mais que isso seja vergonhoso, ele entende que a maior glória dele está naquilo que não pode ser roubado por nada e nem ninguém, que é o seu Senhor. Veja como o Senhor se mostra importante para ele. Quando ele fugiu do seu filho, ele estava humilhado de cabeça baixa. As suas palavras mostram que mesmo roubando tudo, inclusive o trono, que era sinônimo de sua glória, ele andava de cabeça erguida, pois o bem mais precioso dele não poderia ser roubado por ninguém. Ele tinha o seu Senhor ao seu lado. Por isso ele pôde dizer: o Senhor é a minha glória e eu ando de cabeça erguida. Queridos, sofremos muito nesta vida, porque gastamos muito tempo correndo atrás de coisas transitórias, coisas que não satisfazem o nosso coração verdadeiramente. Só que apenas aquilo que está além do céu, ou acima do sol, como diz o autor de Eclesiastes, é o que pode realmente nos satisfazer. Não o que está debaixo dessa terra, ou apenas aqui debaixo do sol, a matéria e as paixões. Deus dispôs, veja que interessante, Deus dispôs tudo neste mundo de modo que nada fosse durável. Você percebe? A infância dura poucos anos. Hoje o pastor Ciro tem a sua filhinha em seus braços. Amanhã ela vai ser uma adolescente. Ela vai ser uma jovem. Ela vai crescer. A infância dura poucos anos. A juventude, meus irmãos, passa rapidamente. Os anos da nossa vida são como a flor que logo murcha, seca, cai e é levada pelo vento. Um comentarista diz assim: o que vale viver bem se eu não puder viver para sempre? A ideia não é de que nós não devemos lutar para ter um bom trabalho, que o pastor Ciro não deve lutar para investir na sua filha, para que ela estude, tenha uma boa profissão. A ideia não é essa. Mas sim, que adianta correr atrás de tantas coisas passageiras, gastar tanto tempo e o seu coração naquilo que pode ser roubado, naquilo que pode perder o valor, naquilo que é transitório, e perder o que realmente tem valor. O salmista entende que tudo é passageiro. E perceba qual é o propósito de Deus nisso tudo: em permitir o pecado, em revelar que tudo é passageiro. Qual é o propósito de Deus em mostrar que tudo é passageiro e que esse passageiro perde o seu brilho facilmente? Mostrar para nós que somente Ele é eterno e somente nele nós encontraremos satisfação plena e verdadeira. O transitório passará e aqueles que tanto valorizam viverá a eternidade sem aquilo que eles tanto desejaram aqui nessa terra. Mas aqueles que gastaram seus dias, como diz uma canção antiga, mas aqueles que gastaram seus dias servindo ao Senhor, que gastaram seus dias com aquilo que é eterno, em meio a esse mundo passageiro, a esse mundo transitório, passará a eternidade usufruindo daquilo que não murcha, que não seca, que não morre, não pode ser roubado, a glória eterna ao lado do Cordeiro de Deus. Então, certo de que o trono era algo passageiro, que a glória é passageira, o salmista clama por aquele que é eterno. E a certeza que ele tem é que aqueles que buscam a Deus não têm suas orações lançadas ao vento ou suas orações perdidas, soltas sem direção, não. E essa é a alegria da nossa alma, porque as nossas orações, as orações daquele que descansam no Senhor que é eterno, suas orações são ouvidas. O salmista diz: com a minha voz clama ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Veja, queridos,
O desespero que o levou a clamar se transforma em uma calmaria, na certeza que do santo monte, de onde o Senhor está, o Senhor responderia à oração dele. Podemos não perceber, mas no contexto do Antigo Testamento, esta é uma incrível série de declarações do salmista. Porque lembrem-se que os santos do Antigo Testamento experimentaram a presença de Deus por estarem próximos ao tabernáculo, por estarem próximos ao Senhor. E aproximar-se do Senhor destinava-se a aproximar daquele local. Só que Davi não podia fazer isso. Ele estava em exílio, ele estava fugindo. Então, como ter a certeza de que Deus estava presente com ele, se Deus estava lá em Sião e ele como fugitivo? O que ele entende aqui é que seu filho podia ter ocupado Jerusalém, mas Deus não havia deixado a sua santa colina. Deus estava presente no meio do inimigo. E o que ele descansa na certeza de que Deus ouve as orações daqueles que estão escondidos na justiça do homem justo. Ele ouve as orações daqueles que oram com fé em nome do Messias de Deus. Queridos, que imagem fantástica nós temos. Quantas vezes você não já acreditou que a sua oração não chega até Deus? Quantas vezes em seu quarto, orando, chorando, você acreditou que Deus não estava te ouvindo? Que você não via a coisa mudar? Quantas vezes você se sentiu vazio, solitário, acreditando que as suas orações não estavam subindo ao trono da graça do Senhor? Ou acreditamos que somente essa ou aquela pessoa, ou nesse ou naquele lugar, que as orações serão ouvidas? Mas aqui, queridos, Davi demonstra que orações ouvidas são aquelas que são feitas aos pés do nosso Redentor. Devemos aprender a nos humilhar diante de Deus, percebendo que o nosso único fundamento é a sua graça. Porque não importa, irmão, não importa onde você está, não importa a circunstância difícil que você se encontra, mesmo que nossas dificuldades sejam resultado do nosso próprio pecado e da nossa falha, você pode clamar ao Senhor por graça, certo de que Ele ouvirá a sua oração. Por isso não deixe de orar. Não deixe de invocar ao Senhor, porque os seus ouvidos não estão surdos para não ouvir o clamor do coração quebrantado e contrito. E a cruz traz essa certeza para você. Cristo em sua cruz abriu o caminho de acesso ao Pai por meio da sua morte. Ele permitiu que você pudesse falar com o Pai sem precisar que outros façam isso por você. Cristo clamou ao Pai por nós e hoje nós estamos aqui, certos de que estamos na sala do trono, diante do Rei, e ouve o clamor do arrependido, do contrito de coração. O mundo pode desabar, as águas podem se levantar em enchentes, os montes podem transtornar e se lançar no seio dos mares, mas próximo ao Senhor, você não será abalado, porque você está firmado naquele que é a sua segurança. É próximo a Ele que devemos estar. Eu gosto muito do que um escritor diz. Ele diz assim: nós não precisamos temer o mundo franzindo a testa enquanto nos alegramos em um Deus que ouve oração. Nós não precisamos temer o mundo franzindo a testa para nós enquanto nos alegramos em um Deus que ouve oração. Esse foi o Deus que Davi serviu. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que ouve a oração do fiel. Por isso não deixe de derramar com confiança suas petições aos pés do Senhor. E segundo a sua vontade, se assim lhe aprouver, Ele te atenderá.
Confie nesse Senhor que ouve oração. Ele está perto do que clama. Cristo no Calvário abriu as portas para que você pudesse estar na presença de Deus. Então veja, vamos seguir? Embora Davi estivesse no exílio, e aqui eu quero que você imagine também que nós temos o reflexo, os lampejos do que acontece no Calvário, a perseguição, o sofrimento, a morte. Por mais que Davi estivesse aqui no exílio da presença de Deus, Deus continuou a fazer a sua presença conhecida, acompanhando e respondendo o salmista em meio ao seu desespero. Mas a última parte do Salmo revela que a resposta do Senhor vem ao seu servo. Olha o verso 5 e o verso 6, por favor, do nosso texto. Olha que texto interessante. O texto diz: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Veja como o Senhor se apresenta como conforto para Davi. Veja como aqui ele já descansa nos resultados da sua oração. Acima de tudo, como ele descansa naquele a quem ele buscou em oração. Porque no verso 5 ele diz: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Veja, essa declaração parece não ter sentido. Mas o que temos aqui é um grito de confiança, de certeza. Pense no contexto. Davi está fugindo. Ele está fugindo para salvar a sua vida. Dormir poderia ser o limite entre a vida e a morte. O seu filho ao seu encalce, baixar a guarda por um segundo, poderia custar-lhe a vida. Imagine a tensão, imagine a angústia que estava em seu coração. Porque seu próprio filho, a quem ele amava muito, derrubou o seu governo e queria vê-lo morto. Seus inimigos esperando uma oportunidade. Será que os inimigos não estavam esperando o seu sono? Será que os seus inimigos não estariam ali à espreita, esperando um único momento para destruí-lo? Ou quem sabe, um daqueles que estavam ali entre ele, talvez fosse um infiltrado. Dormir era algo impensável nessa situação. A mente de Davi poderia ter facilmente executado todos estes pensamentos. E tudo isso contribuiria para longas noites sem sono, até que ele chegasse ao momento de loucura. Eu não sei se você, nos momentos de angústia, de ansiedade, preocupado com circunstâncias e situações, passou noites em claros, preocupado com o dia de amanhã. Não sei se você já entendeu. Mas perceba a confiança de Davi. Isso é surpreendente. Porque Davi podia dormir na confiança da oração respondida. Ele acordava de manhã com confiança, porque sua segurança não estava em seus guerreiros. Sua segurança não estava em sua capacidade militar ou na sua capacidade de cumprir e obedecer a Deus. Porque, como sabemos, ele também foi pecador, como eu sou e como você é. Ele foi um marido ruim, um pai terrível e um governante que deixou muito a desejar. Só que sua confiança não estava naquilo que ele fazia ou deixou de fazer. Sua confiança estava na fidelidade ao Deus do pacto. Ele precisava, e ele fez, era confiar em Deus. Queridos irmãos, Deus deu a Davi uma fé absoluta em seu cuidado para com ele. Uma que aponta para frente, para a confiança que Jesus tinha sobre os cuidados do seu Pai Celeste. E essa imagem é fantástica. Vocês lembram de um momento no ministério de Cristo em que os discípulos e o Senhor entram no barco
uma tempestade vem sobre o barco. Você lembra onde o nosso Senhor estava? Dormindo. Isso é fantástico. Ele estava dormindo e os discípulos angustiados e preocupados, prestes a morrer. E então eles vão ao Senhor e dizem: Mestre, estamos prestes a perecer e o Senhor dorme. Queridos irmãos, a imagem ali é extraordinária. Jesus desperta e diz: acalma-te, emudece. Calmaria veio. E os discípulos dizem assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas o interessante é que o autor sagrado vai relatar aquela cena e vai dizer que ele dormia na polpa do barco. Você sabe o que fica na polpa do barco? Os instrumentos de condução do barco. A ideia do texto era que mesmo dormindo, Cristo conduzia a situação. Na verdade, os olhos do Senhor estão sobre os justos. E ele nunca cairá se o Senhor não permitir. E é isso que nós temos aqui. Davi clamou a Deus em oração. E então ele vai dormir, não no palácio, mas acompanhado no deserto, certo de que ele acordaria porque o Senhor estaria com ele. E ele acordou são e salvo porque o Senhor o sustentou. Quando o Senhor é o seu escudo, aquele que o sustenta, as probabilidades ou os números contra você não importam. Como já disse alguém, um com Deus é uma maioria. Ou como o próprio apóstolo Paulo coloca, se Deus é por nós, quem será contra nós? E como ele continua a dizer, mesmo se somos como ovelhas para o matadouro, e Paulo diz, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mesmo que os inimigos nos matem, nós podemos ter paz, porque a nossa alma descansa em Deus. Aqui temos o salmista em um exílio distante. Não tinha ele onde reclinar a cabeça, e mesmo assim ele estava dormindo tranquilo. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Queridos irmãos, olhando para Davi em meio a todos estes perigos, olhando para Cristo em meio à tempestade, olhando para essa confiança em Deus, devemos nos perguntar, em meio ao caos e aos dias difíceis que nós vivemos, nós confiamos em Deus em meio às angústias vividas por nós? Nós confiamos em Deus em meio à tragédia que por vezes é o nosso casamento? Nós confiamos em Deus e descansamos nele em meio às incertezas de emprego, em meio às incertezas de uma vida, em meio às incertezas a respeito dos nossos filhos. Nós confiamos em Deus. O nosso coração confia que Deus está cuidando da nossa vida. Se nós estivéssemos envolvidos em situações como essa de Davi, isso é de fácil entendimento, a nossa atitude não seria a mesma, ou a nossa atitude seria outra. Nós não dormiríamos, nós iríamos ao barco fazer como os discípulos fizeram, tentar demonstrar as suas forças e habilidades para deixar o barco em cima, sem naufragar. Só que a nossa força, a nossa capacidade, a nossa inteligência não é capaz de fazer com que permaneçamos firmes se nós não descansarmos o nosso coração no nosso Senhor. Veja, claro que a Escritura não nos ensina a letargia, mas ela nos ensina onde devemos colocar o nosso coração ansioso. O texto diz, Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, pela oração e pela súplica com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Sabe qual é a grande dificuldade que nós enfrentamos?
que nós só buscamos a Deus quando parece que não há mais solução. Quando não existe mais nenhum modo ou nenhuma atitude que eu possa fazer para resolver todas as coisas. Por vezes, Deus não é o primeiro a quem buscamos. E quando percebemos que não podemos fazer mais nada, nós nos colocamos diante de Deus e clamamos por socorro. Agir assim é mostrar para os outros e para si mesmo e para Deus que você pode ser senhor da situação, que você pode controlar tudo. Mas veja o que Paulo diz: sejam as vossas petições conhecidas por Deus em suas angústias. Sabe aquela noite, quando o sono nos falta, quando o coração está apertado e angustiado? Sabe aquelas noites em que não conseguimos dormir? O salmista diz, Paulo diz, lance ao Senhor a sua angústia. Lembre-se do que Ele já fez por você. Com ações de graça, durma e acorde tranquilo, porque o Senhor cuidará de você. O Senhor te sustenta. Agora veja, a confiança dada por Deus a Davi não levou à arrogância, mas sim a uma fé contínua no Senhor, evidenciada pela declaração do encerramento do Salmo. Veja os versos finais, por favor. Verso 7 e verso 8. O texto diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor, louvado seja Deus por isso, é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Queridos irmãos, veja como este salmo termina. No versículo 1, muitos foram se levantando contra Davi, e agora ele vai usar o mesmo verbo para pedir a Deus que se levante contra os inimigos. Porque ele entende que maior é o que está nele do que aquele que está no mundo. Você descansa nessa certeza? No versículo 2, os céticos de Davi tinham dito que Deus não iria livrá-lo. Não há em Deus salvação para ele. E aqui Davi usa o mesmo verbo para pedir a Deus que salva-me, Senhor. E ele descreve os seus inimigos, sim, como bestas vorazes, ferozes, que mostram os dentes. Mas ele diz: Senhor, o rei do Salmo 2, ele diz: quebra os dentes desse povo, ou quebra o seu poder, mostre que eles não são nada, mostre que eles não têm poder contra o Senhor. O que temos aqui, meus irmãos, é uma petição a Deus para que veja sua causa, porque ela era justa e boa. Com essa mentalidade, Davi termina sua oração da seguinte maneira: a salvação pertence ao Senhor e tua bênção está sobre o teu povo. Davi não olhou para a sua própria justiça, mas ele olhou para o Messias, para aquele que viria a salvação, o Yeshua. E o texto, em hebraico, quando fala de salvação, ele fala sobre Yeshua. Você sabe quem é Yeshua? O Messias de Deus. A exclamação de Davi ao dizer que a salvação pertence ao Senhor, ele está mostrando que a salvação pertence ao resgatador. Ele mostra que Davi não confiava na força de suas tropas ou nos conselhos dos seus sábios, mas ele confiava no Yeshua de Deus. Ele reconhece que qualquer vitória viria do Senhor e que somente Deus poderia desfazer as loucuras e os males produzidos pela rebelião de seu filho. Somente Deus poderia transformar esse mal em bênção. Agora veja que interessante. Este salmo nos dá esperança. Este salmo está aqui para nos manter firme em meio ao perigo. Está aqui para nos lembrar, para não nos deixar desanimar. Sim, ele começa com a ideia de angústia,
e termina com a certeza de salvação. E assim foi feito, para que entendamos algo muito importante. E aí é nesse ponto que os 3 salmos se entrelaçam. O Salmo 1 nos revela uma bem-aventurança ao fiel. O Salmo 2 nos diz que o Senhor, o Rei, governa e que está acima de todos. Só que essa certeza pode nos transformar em pessoas arrogantes. Poderia nos levar a pensar que por reinar, por ser filho do rei, como muita gente tem feito, a única coisa que nos espera nessa vida é felicidade e facilidade. Poderia nos levar a pensar ou a esquecer que nós vivemos em um mundo caído, onde circunstâncias e situações podem vir sobre a nossa vida. Pode nos levar a pensar que nunca poderemos enfrentar a perda de um ente querido, que por ser filhos de Deus, descansar sobre esse rei, que nunca uma doença, um câncer, ou um problema financeiro, ou um problema no lar, pode estar ausente do nosso lar, que isso não é verdade. Vivemos em um mundo caído, manchado pelo pecado, corrompido pelo pecado. E nós estamos sujeitos nessa vida a enfrentar todo tipo de aflição. E o Salmo 3 está aqui para nos mostrar que nós podemos sofrer sim, que nós seremos perseguidos sim, e que por defender a verdade, e que por nos ligar ao homem justo do Salmo 1, por ser fiel ao rei que governa, nós podemos ser tratados de maneira indiferente na faculdade, na escola, no nosso trabalho, que tudo isso nós podemos enfrentar nessa vida. Mas o Salmo está aqui para te dizer que esse sofrimento não deve te desanimar, não deve nos levar a perder a confiança, porque o Senhor reina. E por Ele reinar, a salvação pertence a Ele. E no final, Ele nos abençoará com o grande benefício de Cristo. Queridos, a esperança que o Salmo nos revela, que o maior tesouro para nós não está nesse mundo que é passageiro, mas está na glória eterna, quando veremos aquele que é o Redentor de nossas almas. E esta recompensa nós a receberemos no dia final. Reinaremos com Ele para sempre. E onde estaremos será infinitamente melhor do que os benefícios que o mundo transitório oferece. Esse mundo pode te oferecer facilidades, jovem. Esse mundo pode te oferecer prazeres que você nem imagina. Esse mundo pode te oferecer riquezas. Esse mundo pode tentar te iludir com seduções das mais variadas possíveis. Mas eu quero dizer para você, prazeres são passageiros. O dinheiro pode ser roubado de você. Os bens se desgastam. Mas existe algo que não passará. É o amor de Deus por aqueles que foram chamados pelo seu nome. Nosso resgatador sofreu para nos dar vida, nos comprou com o seu sangue para que fôssemos libertos e garantiu que essa liberdade nos levaria a um lugar onde nada será passageiro, onde todas as bênçãos serão eternas. E lá nós desfrutaremos dessa bem-aventurança, pois encontraremos o refúgio que é Cristo. Aí sim, nesse dia, não haverá mais sofrimento. Nesse dia não haverá mais luta, porque a Escritura registra esse dia e ela diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Não será Sião, uma mera montanha. Eis o tabernáculo de Deus com os homens.
Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, já não haverá pranto, nem dor. Sabe por quê? Porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Querido irmão, elas são verdadeiras. Confie no homem justo. Confie em seu reinado. Descanse nele em meio das situações tão difíceis que você enfrenta hoje. E saiba de algo. Saiba que por meio dele e pelo que ele conquistou naquela cruz, ao dizer está consumado, como vimos hoje pela manhã, nada pode separar você desse dia. Ele é uma certeza para a sua vida. Eu não sei quanto tempo vai durar esse mundo passageiro. Eu não sei se os meus olhos, os seus olhos, os olhos dos meus filhos contemplarão a vinda do Senhor na glória. Mas uma coisa eu tenho certeza, que você também tem, de que ao fechar os seus olhos aqui nessa terra, você abrirá ao lado do seu Redentor, do seu resgatador na eternidade. O que ele sofreu para que você tenha vida. O Cordeiro de Deus venceu a rebelião. Ele instaurou o seu reino e nós reinaremos para ele, com ele para sempre. E o que cabe a nós, enquanto aqui estivermos, é orar dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a entender que o que nós precisamos é dele. Busque abrigo nele. Busque se refugiar em sua sombra. Busque segurança e socorro nele. Porque aqueles que estão nele, aqueles que estão seguros nele, receberão a recompensa final, maior do que qualquer coisa nessa vida. Precisamos entender, queridos, que ele é maior do que qualquer situação, seja boa ou ruim, ele é tudo em nós. Como eu disse hoje pela manhã, citando o texto, ainda que a figueira não floresça na sua vida, ainda que o fruto da oliveira minta, isso pode acontecer. Ainda que não haja gado no pasto, isso é possível. Todavia, eu me alegro no Senhor. E essa alegria é real em sua vida. Não são as circunstâncias que ditam a vida do crente, mas a certeza de que Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Por isso busque esse Senhor, descanse nele e viva para Ele, porque Ele é tudo para você. Deus os abençoe, queridos, em nome de Jesus. Amém e amém.